Olá, hoje vou trazer para você as 15 respostas divulgadas pelo INSS sobre pente fino. Já te mostramos no vídeo passado que o pente fino esse ano aqui de 2020, daqui para frente, será contínuo e muito mais rigoroso. Então, veja agora as 15 principais coisas que você precisa saber. Fique atento. Antes, porém, como esse vídeo é genérico, você já deve ter ouvido falar de pente fino do INSS, ok? Mas se não ouviu, eu vou te explicar. Trata-se de uma iniciativa do governo para cortar as irregularidades de alguns benefícios que vêm sendo pagos indevidamente. Mas, infelizmente, algumas medidas desordenadas vêm cortando muitos benefícios de forma sumária e injusta. E o que deveria ser um ato legítimo do Estado acaba sendo desvirtuado, prejudicando então muitos cidadãos honestos, que precisam do benefício para sobreviver. Então, fica comigo aqui que eu vou te mostrar as 15 questões. Primeira, quais benefícios do INSS serão revisados? A prioridade do INSS será reavaliar processos com indícios de fraude e irregularidades. Esses vêm em primeiro lugar. E os benefícios por incapacidade que não passam por perícia nos últimos 6 meses, e que não tenham data programada para serem encerrados, ou que não possuem indicação de reabilitação. Esses são os primeiros. Segunda pergunta e resposta: que benefício pode ser considerado irregular para o pente fino? Há diversos tipos de irregularidades ou erros que podem ser cometidos durante a análise do pedido de benefício. Por exemplo, ao calcular as contribuições com base na documentação do segurado, o analista do INSS pode errar ao contar o número de recolhimentos mensais. Ok? Terceira, o que é um benefício com indício de fraude? A fraude é a falsificação de documento ou alteração ilegal de informação contida em banco de dados, com a intenção de conseguir um benefício sem que as exigências tenham sido realmente atendidas. Pode ser, por exemplo, um registro de um falso emprego na carteira, na CTPS. Esse é um exemplo, Fraudes têm consequências que vão além do corte do benefício. E a pessoa poderá responder civil e criminalmente por isso, ok? Quarta, é possível evitar a reavaliação do benefício? Não, não há medida que o beneficiário possa tomar para evitar ser incluído no pente fino. Mas ele poderá escapar do pente fino tomando algumas providências. Veja a esse respeito um vídeo nosso anterior sobre esse assunto. Aliás, seria interessante você dar uma olhadinha em todos os vídeos que falam sobre pente fino. Um complementa o outro. Você é interessado, é bom dar uma olhadinha em todos. Então, caberá aos técnicos e analistas do INSS e aos peritos médicos da Previdência avaliar quais são os segurados que deverão passar pela revisão, ok? Quinta pergunta: todos os convocados terão a renda cortada? Não. Importante é saber que não há corte ou suspensão automática da renda. O segurado chamado para o pente fino terá 30 dias para apresentar sua defesa, se for um trabalhador urbano, e um prazo de 60 dias se for um trabalhador rural. Mas preste bem atenção, essa defesa você tem que saber elaborar, porque se você fizer uma defesa que não extermine de vez as dúvidas do INSS, eles vão te cortar e para restabelecer será muito mais difícil, tá? Vamos lá, pergunta número 6. O que fazer se os pagamentos forem suspensos? Ou seja, acabamos de dizer que não seriam, e se for? Após a suspensão do pagamento, o beneficiário poderá apresentar recurso para comprovar
o direito à renda mensal e pedir o restabelecimento dos pagamentos, tá? Em princípio, esse recurso administrativo, se não conseguir, tem que entrar na justiça. Sétima, qual a diferença entre o pente fino atual e o do governo anterior? O pente fino realizado pela gestão do ex-presidente Michel Temer era apenas para aposentadorias por invalidez e auxílio-doença, que estavam sem ser reavaliados pela perícia há 2 anos ou mais. Veja a diferença. No pente fino do governo de Jair Bolsonaro, o intervalo entre as perícias cai para 6 meses, além de serem incluídos todos os tipos de benefícios e não só os por incapacidade. Oitava, quem já passou por um pente fino pode ser chamado novamente? O beneficiário que teve sua incapacidade reavaliada no pente fino anterior não está livre de ser convocado novamente, ou qualquer outro benefício, pode ser ele convocado novamente. Nesse caso desse benefício, caso a sua última perícia tenha sido realizada há mais de 6 meses, então ele poderá sim ser chamado para uma reavaliação, ok? Número 9, idosos inválidos também poderão ser incluídos, olha lá, idosos e inválidos. O aposentado por invalidez com idade igual ou superior a 60 anos não pode ser chamado para a perícia médica. Mas isso não impede a revisão administrativa do benefício para identificação de possível fraude ou irregularidade na documentação apresentada pelo segurado. Então, idoso inválido não pode ser chamado, passou de 60 anos, por uma questão ordinária da saúde dele, mas por fraude pode sim, ok? Número 10. Quem mais tem chance de escapar da perícia? Também, vamos lá, a resposta, também não pode ser chamado para a perícia médica quem tem entre 55 e 59 anos de idade e há 15 anos ou mais recebe aposentadoria por invalidez ou é pensionista inválido, ok? Então vamos lá, para a questão número 11. Agora o pente fino é constante ou ele tem uma data para se encerrar, para terminar? O pente fino agora é constante. Constantemente serão verificados toda a validade de cada um dos benefícios, ok? Então não tem mais prazo durante 2 anos, nada. Validade contínua. Questão número 12. Como o segurado sabe que está no pente fino ou não? O INSS fará avisos por meios eletrônicos, como caixas eletrônicos, da rede bancária, pelos próprios sites, pelo órgão Meu INSS e todos os outros meios de comunicação. Cartas serão enviadas aos beneficiários e antes do corte da renda haverá publicação no Diário Oficial da União, ou seja, ele terá que ser avisado. O último caso seria através de publicação em Diário Oficial. Número 13. O que fazer para evitar o corte do benefício? Quem trocou de endereço deve atualizar o cadastro no INSS. Essa é a primeira medida, tá? Vale informar telefone e e-mail para contato. É bom que você mantenha tudo atualizado. Deve-se ainda organizar e conservar documentos que sirvam de base para comprovar o direito que você tem lá no INSS. Como, por exemplo, carteiras de trabalho com anotações originais, carnês de contribuição e outros tantos documentos. Por exemplo, os beneficiários por incapacidade precisam manter o tratamento em dia e obter laudos e relatórios de exames médicos atualizados e guardar esses documentos, tá?
Aqui nesse ponto eu digo para vocês assistirem nossos vídeos sobre os cuidados com o pente fino, que ali vocês vão encontrar dicas valiosas e específicas, tá? Número 14. O INSS pode revisar benefícios concedidos há mais de 10 anos? O ato de concessão pode ser revisado se o benefício foi concedido há mais de 10 anos, se o órgão de controle do governo descobrir que houve fraude, ok? Se houve fraude, aí sim. Se não, direito adquirido, ele vai responder favoravelmente ao beneficiário, ok? Questão número 15 e última. Quanto tempo vai durar o programa de revisão? Então, essa questão, na verdade, ela já está respondida indiretamente, né? A lei aprovada no Congresso permite que o governo realize varredura e busca de irregularidades e fraudes continuadamente, ok? Bom, encerramos então as questões, e uma outra coisa importante, né, que nós não podemos esquecer é que os peritos médicos do INSS continuarão a receber um bônus por produtividade, né? O que é um absurdo, mas eles serão premiados com bônus para buscar irregularidades nos processos que estejam sendo pagos, né? Isso, o intuito é cortar esses benefícios se encontrar qualquer tipo de irregularidade. Nós já temos notícias de que já vem sendo feitas várias auditorias semanais nas agências do INSS, ok? Em busca de irregularidades, e esse trabalho será intensificado cada vez mais, tornando-se rotina diária dos peritos e analistas. Diante de cortes irregulares, haverá sim uma enxurrada de ações judiciais nesse ano de 2020. A começar pela adequação ao direito do segurado às regras de transição, ok? Outra fonte de ações judiciais será a falta de uma regra, que é a falta de uma regra de transição para cálculo dos benefícios. A Justiça também vai receber várias ações que tratam da acumulação de benefícios, em especial a acumulação da pensão por morte com aposentadorias de outra categoria. Por quê? Porque não serão pagas integralmente, né? Então isso vai causar uma série de ações na Justiça. Outro absurdo que deverá ser corrigido pela Justiça é o da aposentadoria por invalidez, que passou agora a ser chamada aposentadoria por incapacidade permanente. Trocou o nome, né? De acordo com o governo, então nós teríamos aí dois tipos de inválidos. Incrível, né? Um inválido de primeira classe e um outro de segunda categoria. Para a primeira categoria, tudo isso entre aspas, né? Isso não está na lei, né? Óbvio, mas é assim que se interpreta. Para a primeira categoria, por assim dizer, que são os inválidos por acidente de trabalho, os valores serão pagos integralmente, ou seja, 100% da média. E para os demais casos, apenas 60%, quando na verdade todos eles são igualmente inválidos. Como entender uma medida dessa espécie? Concluímos então que o governo criou uma série de situações que resultou numa economia bilionária aos cofres públicos, retirando direitos conquistados sob a argumentação de que os cofres públicos não suportam o ônus dos pagamentos numa população que tem uma expectativa de vida cada vez maior. Mas o governo deixou várias brechas na legislação. Por quê? Porque atropelou princípios e regras jurídicas. Então, vamos ficar atentos para as ações judiciais e para as novas mudanças e adaptações da Previdência. Bom, por hoje nós ficaremos por aqui. Veja todos os vídeos que tratam do pente fino. Um vídeo complementa o outro. E se você ficou com alguma dúvida, entre lá no nosso site, que é o www.ggradvogados.com.br.
Vá lá no campo, fale conosco, que o advogado especialista dessa área, especialista em direito previdenciário, vai responder para você com o sigilo necessário. Se você tiver alguma dúvida de relevância jurídica, uma dúvida genérica, deixe teu comentário aí no nosso canal de notícias, ok? Quem sabe a sua dúvida não seja alvo do nosso próximo vídeo, ok? Colabore conosco dando um like nesse vídeo e compartilhe nas redes sociais, nos grupos de Facebook e WhatsApp. Você vai estar ajudando mais pessoas a ter conhecimento disso. Isso fortalece todo o sistema jurídico, né, contra injustiças. Se inscreva no nosso canal. Nós temos sempre matérias super interessantes e de interesse direto seu, né, nas tuas questões do INSS, tá? Nós postamos semanalmente um vídeo sobre esse assunto, ok? Além de outros assuntos que nós temos lá, como direito administrativo disciplinar, que é uma área muito interessante para o funcionário público, ok? Então, um grande abraço, fique em paz, muita força e energia e até uma próxima oportunidade. Obrigado.